O conto Solfieri foi retirado do livro Noite das Tavernas, que é estruturado como uma narrativa moldura, contendo 5 contos, e também um prólogo e um epílogo, totalizando assim 7 capítulos, narrado por um grupo de 5 rapazes enquanto se abrigam em uma taverna. Nele, elementos romantescos e satânicos se entrecruzam para tratar de violência, corrupção, adultério, traição e morte. Vingança, tédio, bebida, luto e amor são temas presentes em cada narrativa. Os narradores são Solfieri, Bertrand, Genaro, Cláudius e Johan. Na descrição, nós deixamos o link de um site onde todas as histórias contadas no livro estão disponibilizadas. O foco narrativo do conto Solfieri retrata-se em primeira pessoa, sendo o narrador personagem como ele protagonista da história. O conto segue de forma cronológica. Percebemos no desfecho também que o conto se passa pelo relato do personagem principal em uma roda de amigos. Falarei agora alguns personagens que aparecem no conto Solfieri. Solfieri, um jovem boêmio alcoólatra persistente que faz de tudo para alcançar o amor da mulher. A mulher amada por Solfieri era como um anjo para ele, uma pessoa que sofria de catalepsia e depressão. Bertrand era um ruivo, tinha pele branca e olhos verdes, alcoólatra, boêmio e influenciado por sua amada. Muda seu jeito amável de ser, tornando-se um ser obscuro e cheio de vícios, provocando a sua própria decadência. Companheiros do Solfieri: Genaro, Cláudius, Johan, Arthur, Georgia. Personagens secundários: Ovidio. No conto, nada há de seguro ou definitivo em relação ao tempo. Datas, épocas ou duração dos fatos são apenas superficialmente sugeridos. No entanto, ao decorrer do enredo, há uma alternância entre passado, presente, tempo real e tempo psicológico. O conto Solfieri é ambientado na Itália, mais especificamente em Roma, um cenário muito comum aos romances góticos, porque remete à antiguidade clássica e ao cristianismo. Roma é conhecido como uma cidade religiosa, mas o narrador apresenta ela como a cidade do fanatismo e da perdição. A ambientação da narrativa de Solfieri é muito imprecisa. Em alguns momentos do conto, ela vagava por ruas escuras e desconhecidas. Em certo ponto, o conto se passa em um cemitério e vai se alternando entre outros lugares da cidade. Sobre o enredo, o conto se passa no anoitecer de Roma, mais especificamente próximo a um palácio. Tudo começa quando então o protagonista se depara com uma mulher que aparenta pálida. Ouvia-se dela um cântico tenebroso. Lágrimas em seu rosto caíam. Então ele resolveu segui-la, andando por um longo tempo pelas ruas, se encontram em um campo. Observando silenciosamente a moça ajoelhada por ali, sem se dar por conta, de repente ele acorda no amanhecer em um cemitério. Após esse episódio, um ano depois, ele volta a Roma, e de repente se percebe um lugar escuro e à sua frente um caixão iluminado. Resolve então abri-lo e se espanta ao ver a moça já aparentemente morta, vestida com uma mortalha, reconhecendo-a parcialmente. Ele tira-a do caixão e põe em seus braços. Com o passar das horas, ela foi despertando e revivendo aos poucos, ao ponto de não estar morta, e sim desmaiada. Em seguida, encobre-a novamente, segura-a e parte em rumo à sua casa. No meio do trajeto é parado por 2 guardas, que após interrogarem confirmam que a moça estava viva e permite sua continuidade. Ao chegar ao destino, ele esconde-a no seu quarto. Depois de 2 dias e 2 noites, ela morre de delírio. Solfieri então chama um escultor para fazer uma estátua de cera da mulher profanada. Guarda em seu quarto, conserva para sempre junto ao peito uma grinalda de flores, lembrança do caixão da defunta. Contudo, após essa longa cronologia, o personagem remete que tudo não passa de apenas uma história, contada em uma roda de amigos pelo protagonista que jura por tudo que era verdade, apresentando uma grinalda de folhas mirrada que estaria tão murchada quanto o creme dela. Álvares de Azevedo foi um poeta, escritor e contista da segunda geração romântica brasileira. Em suas poesias, ele retratava o seu mundo interior e acabou por ficar conhecido como o poeta da dúvida.
Faz parte dos poetas que deixaram em segundo plano os temas nacionalistas e indianistas da primeira geração romântica, e foi a fundo em seu mundo interior. Agora irei falar um pouco sobre a trajetória de vida de Manuel Antônio Álvares de Azevedo. Ele nasceu em São Paulo no dia 12 de setembro de 1831 e era filho do Dr. Inácio Manuel Álvares de Azevedo e da dona Luísa Azevedo. E aos 2 anos de idade, ele já se muda para o Rio de Janeiro junto com a sua família. Em 1836, morre seu irmão mais novo, um fato que deixou ele bastante abalado. Entretanto, ele foi um aluno muito brilhante. Ele estudou no colégio do professor Stoll, onde era constantemente elogiado. Em 1845, ingressou no colégio Pedro II. Em 1848, Álvares de Azevedo volta para São Paulo e inicia seu curso de Direito na Faculdade do Lago de São Francisco, e é onde ele passa a conviver com vários escritores românticos. Nessa época, fundou a revista Sociedade Ensaio Filosófico Paulistano, traduziu a obra Parasina de Barrio e o Quinto Ato de Otelo de Shakespeare, entre outros trabalhos. Álvares de Azevedo vivia em meio aos livros da faculdade e se esforçava para criar suas próprias obras poéticas. E diante disso, acaba que toda essa obra poética criada foi durante esses 4 anos que cursou a faculdade, e todo o sentimento de solidão e tristeza refletidos em seus poemas são de fato a saudade da família que ficara no Rio de Janeiro. Em 1852, Álvares de Azevedo abandona a faculdade um ano antes de completar o curso de Direito, vitimado de uma tuberculose e sofrendo com um tumor. Ele passa por uma cirurgia, mas não resiste. Álvares de Azevedo faleceu no dia 25 de abril de 1852 com apenas 20 anos de idade. Sua poesia Se Eu Morresse Amanhã, escrita alguns dias antes de sua morte, foi lida no seu enterro pelo escritor Joaquim Manuel de Machado. Álvares de Azevedo é o nome mais importante do ultrarromantismo, conhecido também como segunda geração romântica. Quando os poetas deixaram em segundo plano os temas nacionalistas e indianistas e mergulharam no seu mundo interior. Seus poemas falam constantemente do tédio da vida, das frustrações amorosas e do sentimento de morte. A figura da mulher aparece em seus versos, ora como anjo, ora como um ser fatal, mas sempre inacessível. Álvares de Azevedo deixa transparecer em seus textos a marca de uma adolescência conflitante e dilacerada, representando a experiência mais dramática do romantismo brasileiro. Em alguns poemas, Álvares de Azevedo surpreende o leitor, pois além de poeta triste e sofredor, mostra-se irônico e com um grande senso de humor, que ri da própria poesia. Suas obras são Lira dos 20 Anos, O Poema do Frade, O Conto Lopo, Macário, Noite na Taverna, O Livro de Fra Gondicário, poemas irônicos, venenosos e sarcásticos. Quando se trata do conto Solferri, a escrita é bastante coloquial, e o autor não se preocupa em destacar quem é o narrador, o que dificulta um pouco a leitura e o entendimento do conto. Além disso, a história contada é cheia de problemas, que normalmente não serviria como conto de amor, mas a partir da visão do contador da história Solferri, se é criada uma misticidade, quase que como forma de justificar a existência de necrofilia e roubo. Dessa forma, ao analisar o acontecimento de romantização de uma situação como essa, é de se duvidar se Solferri, dentro do enredo, não seria portador de algum distúrbio mental.